Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. O nosso podcast da Felipelli, ele é dedicado para que você possa descontrair, buscar referências, aprender com a gente. E se você quiser também algum assunto específico, coloca aqui embaixo que a gente pode fazer um específico para você também. Hoje eu quero dar muito boas-vindas a Daniela Camarinha, que ela é especializada em marketing para uma área muito diferente, para a área da saúde especificamente. E aí, Dani, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar falando com você e com o seu público, né? Muito bom estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco dessa experiência ao longo de tantos anos atuando na área da saúde. E a Dani criou uma área muito bacana que é voltada para assessorar os profissionais que são, na verdade, empreendedores e, ao mesmo tempo, técnicos da área da saúde. Isso mesmo. Mas como é que foi isso, esse gancho que você pegou, que eu achei tão criativo? Bom, o que acontece? Atuando, né, há tantos anos nesse segmento, a gente começa a enxergar o quanto uma profissão que é altamente técnica e muito pouco é feito na formação de médicos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários. É muito pouco explorado a questão da gestão. E hoje, para você empreender, você depende dessas competências. E que, por mais que elas sejam muito importantes, na área da saúde a gente tem muito pouca chance de errar. Então, eu necessito realmente me dedicar à minha área central, que é meu core business, que seria a área técnica. E aí a gente começa a ver, ao longo da minha carreira, trabalhando em grandes empresas, essa vontade dos profissionais técnicos em se envolverem com as questões administrativas, as questões financeiras, jurídicas, de marketing, que é o que faz uma empresa se desenvolver. E eu sempre, nessas empresas, eu atuei na área comercial e de marketing. E eu via que eu precisava muito dos profissionais técnicos para ampliar os argumentos. E o marketing na área da saúde, ele tem um viés muito voltado para a educação. Porque as pessoas não conhecem, de fato, as especificidades técnicas. Então, o nosso papel como empresa é ensinar o leigo a fazer melhor uso dos recursos, a seguir um tratamento, por mais que ele seja complexo, a evitar buscar no Google tudo aquilo que ele acha que pode ajudar o tratamento dele sem ter esse amparo do médico. E aí, quando eu resolvi empreender, há 15 anos atrás, porque esse ano a YouCare faz 15 anos... A tua empresa chama YouCare, que faz 15 anos. Isso, a YouCare faz 15 anos, inclusive o nome ele foi dado justamente como algo de que nós nos importamos com a saúde, não só a YouCare, né, mas todos os profissionais que atuam nesse segmento, principalmente porque existe na área da saúde uma discrepância entre os objetivos, né? Então, o nosso foco central é promover a melhor saúde para o paciente, ajudando ele a usar melhor os recursos e para que todos ganhem no final do dia, né? E hoje a gente está passando no setor por uma crise imensa, principalmente relacionada a um uso indevido dos recursos e essa falta de alinhamento entre os stakeholders, entre as empresas envolvidas. Como assim de recursos? Eu queria entender um pouquinho. Isso, acho que é uma questão muito interessante, porque todos nós, por mais que a gente não viva o ambiente da saúde, a gente faz parte desse ambiente. Então, a partir do momento que a gente tem um plano de saúde e a gente usufrui desse plano de saúde, a gente não tem tantos controles por parte da nossa empresa, que nos oferece, às vezes, o plano, porque a maioria dos planos são corporativos, de como usar melhor esse plano, o que eu posso reembolsar e o que eu posso não reembolsar. Hoje existem várias novas tecnologias que chegaram ao nosso acesso e que a gente precisa também tomar muito cuidado ao escolher essas novas tecnologias, porque nem sempre elas são mais adequadas para o nosso tratamento.
Então, esse descompasso faz com que, entre aspas, a gente gaste mais e nem sempre de forma correta. E alguém paga a conta no final, né? Então, se eu tenho uma empresa, eu pago o plano de saúde para os meus colaboradores. Certo. No final do ano, dependendo do modelo que a gente acorda, eu preciso fazer um reajuste em função do uso dos meus funcionários do plano. E esses acordos e esses reajustes, eles acabam sendo maiores do que o imaginado ou do que o orçado, porque muitas vezes a gente não tem o controle do uso desse recurso pelos nossos colaboradores. Aqui é um exemplo muito simples, né? E isso foi crescendo há muitos anos, e o que a gente tem visto é uma necessidade maior de integração entre todos os participantes no mercado, desde as empresas, em suas devidas proporções, ajudar os colaboradores a usarem melhor esse recurso, com a ajuda, né, dos outros participantes, e cada um ter um papel relacionado a essa falta, né, esse desperdício, eu diria, né? Usar o que... Então, às vezes, a gente vai fazer exame em um lugar, a gente não concorda com o resultado, nem leva para o médico, ou esquece de pegar o resultado, vou lá num outro lugar fazer o mesmo exame. Então, tudo isso gera um custo, né, também. Um aumento de custo, muitas vezes motivado por uma falta de conhecimento. Então, o marketing ele vem como uma disciplina fundamental para apoiar as empresas a educar os seus clientes a usarem melhor, por exemplo, os recursos da saúde, e também mostrar quais são as empresas que trabalham corretamente e assim por diante. Mas quem é teu cliente? É o médico? É o plano de saúde? Quem é o teu cliente? Meu universo, né? O teu cliente. O que acontece? A gente tem muito mais uma atuação B2B. Então, clínicas, laboratórios, planos de saúde, fornecedores da área da saúde. Certo. Porque a gente entende que eles já estão mais maduros na área de marketing e vendas, então eles podem contar com uma empresa que vai ajudá-los a desenhar uma estratégia e implementar essa questão do marketing, que depois da pandemia também tem o braço do digital. Agora, profissionais, empresários, né, médicos que têm seus próprios consultórios, não é uma clínica com várias especialidades. O que a gente tem visto é uma demanda um pouco diferente, né? No caso deles, eles têm um dever assim, fundamental, que é fazer essa gestão da demanda de quem vai fazer uma consulta, vai fazer um retorno, e ele precisa manter essa agenda equiparada para pagar as contas dele. Claro. Só que para que ele faça isso, ele tem que ter algumas habilidades administrativas, né? E hoje em dia, de marketing, porque até a forma como ele se coloca numa rede social, né? A gente tem vários casos de médicos que vão fazer uma cirurgia num hospital, aí eles filmam o hospital, filmam um paciente. Eu dei uma aula outro dia para um grupo de médicos para falar de boas maneiras, não é nem o que é permitido pelo Conselho de Medicina, mas o que a gente pode fazer para se promover, né? Quando vai adiantar, porque tem coisas que, ao invés de ajudar, elas vão prejudicar a imagem, né, do profissional. Então, a gente tem programas de mentoria para esses médicos, né, que traz essa questão da gestão como um todo e principalmente atrelado ao que eles querem, que é o marketing que ajude a trazer a receita e manter os clientes, né? Porque então, tem muitas pessoas que confundem, porque eu acho que tanto a área médica como advogados tem uma limitação de fazer marketing. Então, o que é que pode, o que é que não pode? Sim. Essa é uma pergunta ótima, porque assim, acho que tem uma provocação. Porque até o ano passado, a gente tinha uma restrição muito maior do que pode e o que não pode, né? Houve uma flexibilização nessa questão do conselho. Então, hoje, você já pode usar aquelas imagens do antes e depois, que eram proibidas. Ah, eu não sabia que eram proibidas. Eram totalmente proibidas. Então, assim, a gente tem uma maior flexibilização, mas o que é muito importante? Que a gente sempre agregue qualquer comunicação ao
proprietário ou responsável técnico. Então, quando eu estou falando de uma empresa, é muito importante que num anúncio exista o responsável técnico, o CRM dele, ou CRE, né? Eu estou falando do código de publicidade da área médica, mas cada conselho acaba tendo o seu próprio código de tratamento com relação a isso. Então, assim, é muito importante que os diretores técnicos eles estejam aliados a qualquer comunicação. Então, você tem que negociar também isso, né? E o marketing, às vezes, por mais que seja super criativo, a gente encontra algumas barreiras e por isso que, às vezes, o posicionamento do profissional, por mais que eu esteja falando de uma clínica, que tem vários profissionais, como eles agem em suas próprias redes sociais, vai impactar diretamente no que a empresa ela pretende, né? Então, hoje os hospitais eles já possuem seus próprios regulamentos justamente para os médicos que vão lá só para fazer uma cirurgia e não fazem parte de um corpo clínico fechado, ou seja, eles não são funcionários, né, daquele hospital, eles precisam seguir. Então, quando eu resolvi trazer essa perspectiva da importância do marketing para o desenvolvimento das pessoas, das empresas, e com foco em sustentabilidade, crescimento de receita, manutenção dos clientes, eu fiz um mestrado onde a minha dissertação foi cocriação de valor no segmento da saúde. Então, eu estudei justamente isso. Como que eu crio valor com os outros participantes do setor em prol de um melhor valor para o paciente. E aí eu falei, eu queria fazer isso na minha vida. Porque você, a YouCare tem 15 anos, quer dizer, a gente está falando de um marketing digital, ele é recente. Muito recente. Mas você começou isso com essa visão há muito tempo atrás. E antes mesmo da YouCare, eu já era responsável pelas áreas de marketing das empresas que eu atuei. Sim, mas eram de saúde especificamente? Sim, sempre de saúde. Ah, entendi. Foi essa questão. E eu acho que, assim, muitas pessoas que estão na saúde amam estar na saúde. Então, e eu vi que eu poderia contribuir muito mais nesse setor do que em outros. Não só pela minha experiência, conhecimento, mas por essa necessidade, né, que eles têm. E é um segmento muito específico, muito né? Então você tem que entender mesmo, tem que ter uma especialização. Sim. E ao longo desses anos, né? Eu acho que depois da pandemia, que, como a gente estava falando agora, muitas coisas da área digital ficaram mais familiares, para as pessoas de uma forma geral. As pessoas integraram muito mais a tecnologia no dia a dia delas. Por exemplo, eu não me lembro de ter visto tantas coisas falando, toma vitamina A, vai acontecer aquilo, a B, vai acontecer aquilo, não sei o que falta isso, o que falta aquilo. Parece aquelas aulas de biologia que a gente tinha no colégio. Na escola, hoje está lá, mas ele já explica. Faz parte, né, do nosso cotidiano. Exatamente. O que pode, a cirurgia antes, a cirurgia depois, como você falou. Sim. Então, agora você é que dá orientação e cria esses planos todos para as pessoas poderem... Porque o que aconteceu? Quando eu resolvi fundar a YouCare, eu pensei muito mais na linha da consultoria e da assessoria. Então, olha, eu vou te ajudar a criar um plano coerente, estratégico de marketing e um plano de ações. E aí a gente viu que a gente gastava muito tempo fazendo esse plano, conhecendo mais aquele mercado, o nosso cliente. E ele, muitas vezes, que é o que acontece com consultoria, você recebe um relatório, você põe ele na gaveta e não tem tempo para... Não sabe nem implementar. Né? Parece que veio aquela receita com a letra do médico e você fala, e aí? Aí a gente começou a falar, olha, a gente vai implantar com você. Então, muitas vezes a gente fica, no mínimo 3 meses... direcionando a equipe a implementar o plano. Na verdade, a gente traduz essa receita. Isso foi muito importante, né, para a gente continuar no mercado, porque consultoria, você sabe, né, existe um custo muito elevado. Então, a assessoria nos já deu assim, uma equilibrada, né, como negócio. E a gente viu que, antes da pandemia, todas as estratégias de marketing, elas precisavam de um apoio, muitas vezes, de uma agência. Então, a gente usava agências já parceiras dos nossos clientes, a gente direcionava eles. Só que existia sempre um gap. O que eu falei, eles não entenderam.
A gente gastava muito tempo nesse direcionamento. Aí, quando deu a pandemia, a gente falou, não, vamos criar a nossa agência. E foi quando a gente criou a agência na YouCare, em 2020. Então, a gente está ao longo, aprendendo muito, porque é uma área que, como você disse, além da gente estar mais familiarizado com saúde, as pessoas também estão mais familiarizadas com o marketing. Sim, então, verdade. Elas também querem abrir um Instagram, elas querem usar o ChatGPT para colocar ali, faça um post para fazer tal coisa. Então, a gente vê que isso é ótimo, porque as pessoas estão muito mais abertas a essa prática, mas, ao mesmo tempo, exige uma estratégia. Né? É o que eu falo, que a inteligência artificial, na área de marketing, ela vai nos ajudar muito na produtividade, mas eu vou ter que ter pessoas mais pensantes que coloquem essa estratégia, né, por trás de todos esses comandos. Então, acho que foi mais nessa questão, né, trazer algo que oferecesse um valor maior e que o cliente tivesse tudo com a gente. Como é que, porque assim, quando você tem uma clínica, você tem um médico que você está atendendo, beleza, é aquele que vai como figura. Sim. Como é que você faz, por exemplo, você tem uma clínica ou um hospital, como é que você faz essa estratégia de quem vai ser o porta-voz, o que vai ser dito? Sim. Perfeito. Bom, geralmente, quando a gente fala em empresas maiores, essas empresas já possuem um departamento de marketing e, na realidade, a gente entra principalmente com foco de go-to-market para ajudar ele a se reposicionar, a encontrar algumas frentes que, por algum motivo, ele, estando ali, não pensou. A gente tem duas assim, estratégias bem marcantes. Né? Acho que a primeira é quem são aquelas pessoas que têm um perfil de comunicação melhor. Né? Então, a gente já teve casos que a gente avaliou o perfil comportamental dos médicos para entender quem eram os comunicadores ou que teriam mais probabilidade de se comunicarem, que são menos analíticos. E aí a gente fez um treinamento específico para que eles, como em assessoria de imprensa, né? Então, um treinamento específico para que eles pudessem. E aí ele não ele dá sugestões sobre o que ele pode falar, a gente valida, né, tudo isso, só que muitas vezes, como existe uma estratégia, ao longo dos contratos, a gente faz uma análise de todos os assuntos que estão mais fervendo nas redes sociais, né, para a gente ter um apoio de SEO, das estratégias de site e dos próprios algoritmos, né, tentando de alguma forma atuar com esses algoritmos, que é super difícil. Então, a gente oferece para esses porta-vozes temas que a gente sabe. Ah, entendi. Ele valida, a gente escreve e aí ele ou usa o nosso roteiro para fazer vídeos, e a gente tem uma equipe que vai lá, filma, etc. Ou ele valida o nosso texto. Então, a ideia também é a gente não dar trabalho, porque essas pessoas não querem fazer. Não. Né? Eu estava até recentemente com uma diretora de marketing de um grande escritório de advocacia, e a gente teve muita coisa em comum, falando assim, a mesma coisa falar com o advogado. Só que o advogado é mais difícil ainda, porque além de ele entender como um médico muito bem o negócio, ele escreve bem, ele argumenta muito bem. Então, como que o marketing se apropria, né, da estratégia, né? Então tem que ter muita relação com a estratégia. Não adianta fazer um textinho, né? E a gente tem que sempre respeitar a dinâmica da maturidade das empresas. Não adianta, no momento que a empresa está em crescimento, eu definir uma estratégia com os conteúdos que é para quando ela já é madura. Então, existe todo um cuidado e que tem que ser feito com o time da empresa de marketing, né? A gente atua muito com as áreas, né? De marketing, quando é uma clínica menor, muitas vezes é com o dono da clínica. Agora, me conta um caso que você se lembre, que você sinta que teve essa visibilidade, né? Que o cliente gostaria. Tá, eu prefiro não citar a empresa. Não, claro que não. Mas só conta o case. Sim. O que eu acho que, assim, foi... O que era e o que se tornou. Isso. O antes e o depois, vai. Sim, perfeito. O que acontece? A gente tem um cliente que já é um cliente há muitos anos
E quando a gente começou a atendê-lo como agência, então lembra que é a partir de 20, né? 2020. Ele era uma pessoa que tinha muitos seguidores já nas redes sociais. Ele tinha um posicionamento muito diferenciado em relação à concorrência, mas que logo que a gente assumiu o projeto dele, ele recebeu uma notícia onde ele iria, em alguns meses, ser descredenciado do seu melhor e maior plano de saúde. Nossa. Então, o que nos fez? A gente não tinha apenas que fazer uma manutenção e, obviamente, uma revisão da estratégia, mas a gente tinha que rever o posicionamento dele. Com essa nossa expertise da consultoria e da assessoria, a gente reposicionou ele no mercado, porque era um prazo de 3 meses, ainda estavam se avaliando, mas ele recebeu essa informação. E o que a gente percebeu? Quando a gente assume um projeto, a gente analisa as principais métricas de marketing. Ele tinha muitos seguidores, mas ele não tinha quase nada de engajamento. Então, assim, as pessoas não engajavam com os posts, não interagiam, não compartilhavam, não faziam comentário, né? Como a gente vê no seu caso lá, a gente faz lá o comentário, você falou aqui, olha, coloque os temas, então não havia essa recomendação, né, esse esforço. Então, acho que essa é uma questão bem importante, né? Quando você desenha estratégia, você repensar em qual público que você quer atingir e sempre avaliar o 360. Porque aí o que a gente viu? Que é um caso assim, que a gente vê com bastante frequência, que muitas vezes você quer usar o marketing digital porque ele é também uma alternativa para você mensurar melhor os resultados, né? Então, ele precisa estar atrelado à jornada do cliente como um todo, né? Então, existe todo um cuidado de você fazer com que... Qual é a jornada desse cliente? Antes dele chegar na sua empresa. Então, antes dele chegar, ele tem algum problema, algum diagnóstico, alguma dor. Aí ele vai procurar no livro do convênio, no site do convênio, os médicos que podem atendê-lo. Aí hoje a gente já consegue enxergar dentro do livro os médicos que têm título de especialista. Então, eu posso já escolher melhor esse médico ou eu vou pegar uma indicação, né? Então, o que a empresa na área de marketing ela pode fazer nessa etapa de antes ele chegar? Então, ela tem que ter um posicionamento orgânico no Google muito bom. Ela tem que ter um excelente site, porque senão eu não consigo fazer nada disso. Ela tem que ter um Google Meu Negócio que funcione. Mas você ajuda nessas partes? Tudo isso. A gente faz... Todo o nosso planejamento está relacionado à jornada desse cliente. Inclusive, se ela precisar de um site ou qualquer coisa. Sim, a gente faz tudo que o marketing exigiria, né? A gente tem Quer dizer, não é só o plano digital, né? Você vai além. A gente atua, né? Então, o que é pré, acho que é fundamental. Então, a gente repensou nessa jornada do pré-uso, né? Pré-utilização. E aí a gente viu o quê? Se eu tenho já um volume muito grande desse convênio que vai ser descredenciado, eu preciso fechar a torneira dele, começar aos poucos fechar a torneira, porque daqui a alguns meses vai fechar 100% sem o meu controle. E eu vou abrir a torneira dos pacientes de outros planos ou pacientes que não têm planos. E que vai me dar, inclusive, uma lucratividade maior em algumas vezes. Então, a gente faz essa avaliação da jornada. Então, o nosso sistema ele é compatível para eu reduzir esses atendimentos e aumentar outros. A minha equipe da recepção ela está preparada para não só agendar, mas negociar, né? Alguém ligou, pediu o preço da consulta. Eu fiz um pré-cadastro desse paciente, liguei. Adriana, a senhora ligou a semana passada para agendar a consulta com a doutora Daniela. Eu vi que a senhora ainda não agendou. Ninguém faz isso. Não faz mesmo. Tchau, obrigada. Não existe Verdade. Esse controle. E a gente, nesse caso, a gente fez um controle de conversão de orçamentos, que são das pessoas particulares que ligam para pedir um orçamento e faziam isso. O hemograma é isso, o ultrassom é isso, dá R$100. E aí, ele veio fazer? Não sei. A gente tem casos de conversão de 60%. Nossa. Que era 10%, Mudou. foi para 60%. Né? Então, o marketing,
com essa visão 360 da jornada, você consegue oferecer uma possibilidade de aumento de receita sem... E aquela questão, não desesperar, né? E muitas pessoas desesperam. Imagina, vou perder meu maior cliente. Eu tive um caso desse quando eu era executiva, que o maior cliente descredenciou a gente. A nossa diretora médica quase teve, assim, foi muito sério. Quando a gente foi ver, o nosso EBITDA aumentou com esse descredenciamento. Olha que interessante. Então, a gente tem que fazer algumas contas e a gente provoca muito nisso. Todos os nossos esforços no marketing são baseados trabalhando menos e o lucro foi maior. É isso. Acontece mesmo, verdade. É sempre voltado assim. O marketing, ele precisa e pode, né? Eu estava escrevendo um artigo agora do quanto a liderança precisa estar com o marketing. Porque o marketing pode ajudar, né, se for muito bem feito, em várias áreas. Verdade. A questão é avaliar e ter esse paralelo financeiro, né, do marketing. Então, a empresa tem uma capacidade de atendimento de 100 pacientes por semana, ela atende 70 ou ela atende 20. Então, o que a gente vai fazer para chegar a 50? Quanto a gente vai investir? Para diminuir a ociosidade. E muitas coisas dá para fazer sem esforço, que é o caso da conversão de orçamentos, que parece ser simples. Mas não tem mentalidade para isso. Não. E aí, aliás, indo nessa linha da mentalidade, né, até porque é um foco nosso, né, de trabalhar com desenvolvimento e tal, como que é essa questão comportamental dentro desse mercado da saúde, né? Porque o mercado da saúde, embora a gente preste alguns serviços para eles, mas é mais hospital grande e tal, que é de trabalhar na parte administrativa, tipo mensurar, fazer avaliação de comportamentos, de maturidade emocional, etc. Como é que você vê essas questões comportamentais impactando os negócios dos seus clientes? Total. Porque não adianta eu ter um marketing com a YouCare excepcional, mas se a linha de frente ela não está alinhada ao que eu estou propondo, né? Tanto é que a gente tem treinamento de atendimento e vendas, porque a gente viu que a gente fazia um esforço imenso e a recepcionista ela não atendia adequadamente. E é interessante, nem sempre a área da saúde valoriza essas pessoas que tem. Então, acho que também é um paradigma, né? São as pessoas, às vezes, que são menos remuneradas, que têm um plano de carreira não sempre certo, e eu não sei até que ponto essas pessoas têm, na admissão, uma avaliação comportamental correta. Né? Então, às vezes, valeria muito mais a pena eu investir numa avaliação comportamental de todos esses cargos, e não é só o cargo de recepção, coordenador de recepção, o assistente até. O assistente e o time de atendimento que cresceu muito de WhatsApp. Hoje, a gente tem empresas hoje, laboratórios, que não tem sede física. Ele faz todo o atendimento digital e atende via domiciliar. Olha, vai fazer o exame. É uma jornada 100% digital. Nossa, mas aí são exames específicos, porque a maioria, que se tiver equipamento, não dá, ou dá? Exames de sangue, vacina. Ah, sim, tá. Né? Alguns de imagem a gente já consegue fazer em casa. Mas o que eu quero dizer? Acho que essa questão do comportamento tem os dois lados. Né? A linha de frente precisaria desse direcionamento, até para a gente validar muito bem esse perfil e essa liderança dessas áreas. Né? Porque o que acontece? A gente tem em empresas que tem um volume grande, que uma pessoa chega a atender 70 pessoas por dia, um atendente. Nossa. E são pessoas, não as atendentes, mas elas atendem pessoas com um comportamento muito volátil. Então, tem pessoas que estão super ansiosas, são pessoas com medo. Pessoas com dor, então. Com dor. Muitas vezes elas vão acompanhadas, né? E essas empresas, às vezes, acham que esse acompanhante ele mais prejudica do que ajuda. Inclusive, ele vai dividir o desjejum, muitas vezes. Com certeza. Então,
são questões que eu entendo que faz parte assim de um paradigma que existe e é uma área muito importante, porque é a hora que a pessoa é abraçada, né? Aquele momento que ela está na frente desses colaboradores. Então, acho que o marketing ele começa nessas etapas, né? E a avaliação comportamental, eu não tenho dúvida. Tanto é que a gente participou de um projeto que foi feita uma avaliação comportamental dos médicos que iniciariam os atendimentos aos outros médicos e aos pacientes para falar sobre exames alterados. Então, veja. Dar notícias ruins. Dar muitas notícias ruins. Né? E outra coisa é a questão desse apoio, de alguma forma, né? Psicológico, que se você talvez faz essa análise comportamental, você também avalia essa parte da resiliência. Não só da empatia, né? Mas a resiliência de atender 70 pessoas, onde no mínimo metade tem algum problema ou tem a expectativa, né, de ter esse problema. Vocês fazem esse treinamento também? Ou não, sai muito fora do escopo de vocês? A gente muitas vezes tem um parceiro que faz as análises comportamentais, então, mas os treinamentos a gente que faz desse time de recepção, né? Porque o que aconteceu? Alguns anos atrás, eu fui fazer um curso de liderança na Cleveland Clinic, que foi o berço das melhores práticas de experiência do cliente. E aí eu levei, por 2 vezes, a gente fez uma missão, executivos do Brasil, necessariamente de várias áreas de atuação, laboratório, hospital, plano de saúde, para eles participarem dessa imersão, não do curso de liderança, porque eu já tinha feito, e visitar e entender como que essas áreas se relacionam com foco na cocriação. E quando a gente voltou, a gente viu que no marketing, a partir do momento que eu começo, porque a experiência do paciente, ela só pode, do cliente, né, em qualquer área, não só da saúde, ela é com base na jornada. Qual é a jornada do seu cliente? No pré-venda, na venda e do pós-vendas. E aí, como você atua nas diferentes fases dessa jornada. Né? Então, a gente trabalha já com esse foco central, né? Com base na jornada, como que você melhora a experiência. E aí entra a parte de atendimento. Dos profissionais que estão lá também. Sim, você tem muitas vezes nas empresas, a gente atendeu um grande hospital que ele tem desenhado a jornada do médico, porque é um colaborador muito especial. Mas não tinha dos outros? Não, tinha também a jornada dos outros funcionários e a jornada do paciente. Mas são poucas as empresas, né? Isso é um tema ainda muito novo. Porque eu acho que na área médica, eles se preocupam muito de fazer mais os protocolos de atendimento técnico. Sim. Né? Inclusive, as acreditações, elas têm essa exigência. Né? Hoje, elas já colocam dentro da análise crítica de contrato algumas etapas relacionadas à jornada. O que seria um critério hoje que foi alterado nessa questão de marketing para o médico, do que ele pode e do que ele não pode? O que era antes e o que pode hoje? Tá, ele pode falar sobre as melhores práticas deles, os equipamentos que ele usa, mas sim. não com um fim comercial, mas com um fim de qualidade, conceitual, que reforce, muito mais com um lado publicitário. Mas antes ele não podia fazer isso. Mas tem muitos que fazem falando. Com certeza. Do equipamento. Sim, e eu conheço vários que recebem notificação. Ah, é? Porque um fala para o outro. Ao invés de eles se unirem e falar, vamos falar juntos de alguma coisa, vamos tentar. Aí fala. Ficar com raiva porque o outro falou e aí vai denuncia. Lá e denuncia. Mas tem muitas denúncias que são importantes para regular um pouco. Principalmente isso que eu te falei, dos hospitais. Então, cirurgias plásticas, por exemplo, você vê direto. Sim, sim. Você vê direto. Eles foram, inclusive, essa especialidade, eu entendo que foi uma das que foram pioneiras
a colocarem, a usarem o marketing digital ao favor, né? A favor delas. Dermatologistas, Sim. tem só um que é um médico querido aqui, o Dr. Paulo Lousada, por exemplo, que ele faz mais cirurgia pesada mesmo, né? Cirurgia neurológicas e outras cirurgias, né? Ele, inclusive, já foi entrevistado aqui. Ah, é? E ele tem um canal no Instagram, no YouTube, onde ele faz bastante mostrando cirurgias, mostrando coisas muito inteligentes, falando sobre coisas mais técnicas, E né? veja o que eu falei no início. Tem um lado da educação. Que o Fazendo caso dele isso, não é de ele beleza, vai ensinar, né? entendeu? Tô ensinando. Eu, esse final de semana, assisti o filme da Celine Dion. Eu Sou Celine. Que Eu não acabou assisti. de estrear tá. na Amazon Prime Video. Eu fiquei impressionadíssima, porque assim, a gente conhece uma pessoa, né, super conhecida. Da doença dela. E ela conta da luta nesse tratamento, porque ela gostaria. Ela teve esclerose múltipla, Não, é uma outra, é uma doença voltada para. Ela te dá espasmos musculares, é neurológica. E aí ela alerta que ela levou 15 anos para ter um diagnóstico. E eu, recentemente, a gente tem um cliente que é muito próximo, muito amigo, a esposa dele teve o mesmo diagnóstico em 2 meses. Então, você vê por quê. Ele é uma pessoa do segmento, ele pôde usar os melhores serviços, evoluiu muito, porque ela há 15 anos ela tem já essa doença, a Celine Dion, E é não possível sabia. de controlar? Ainda não tem uma cura. Então, mas assim, é muito novo, é muito sério. Então você usa a mídia para alertar as pessoas que se elas tiverem um problema similar, elas procurem um diagnóstico. Porque quanto mais você também deixa esse diagnóstico para frente, você evolui uma doença que é o que a gente vê com câncer de mama. Sim. Né? Muitas vezes a gente... eu vou fazer a minha mamografia a partir dos 40 anos. Eu não sei, né? Não vou aqui falar a idade Tecnicidade. certa. É um exemplo. Eu não faço. Alguém me fala, me lembra, Daniela, você já tem 40. Eu não vi aqui o seu resultado da mamografia. Não. Ninguém fala. Depende de quem? De mim e da minha médica. Aí a minha médica me pede a mamografia. O que acontece? Se eu não for fazer o que ela me pediu, vai ficar lá. E se eu for fazer e der um resultado muito alterado, eu preciso que esse laboratório, esse centro de imagem, converse com o meu médico e até, a gente já vê casos maravilhosos, que ele antecipa análises para que esse diagnóstico seja rápido. Porque se você ganha um mês, você ganha no ciclo da doença e na rapidez do início do tratamento. Então, e o que vai acontecer? Você marca a mamografia, você faz sua mamografia, ela dá alterada, aí você fica meses para voltar no médico e ver. Então, a gente tem muita coisa na saúde que pode ser apoiada por boas iniciativas de marketing, educando não só a população, mas as próprias empresas. Você estava falando de uma coisa agora, obviamente, que me remeteu a minha perda recente aqui do meu pai. E como que nós ficamos aí nos últimos meses tentando descobrir o que era de fato, né? A gente se sente solto. Assim, mas o que é que de fato? E olha que o médico dele é maravilhoso, mas o que causa? Aí vai num exame, investiga, vai em outro, investiga. Então, eu acho que essa questão da educação, de você vir casos aonde você... Olha, esse caso está me parecendo mais semelhante a determinadas coisas, né? Quando você falou agora, um mês pode fazer significado, poderia ter feito, entende? A gente sabe. E eu vejo também o lado do profissional, do médico,
Porque é também uma responsabilidade muito grande ele dar um diagnóstico sem ter certeza. E eu passei por isso com meu pai há 2 anos atrás. E assim, não foi um diagnóstico, foi um monte de pequenos diagnósticos. E que quando a gente vê, ele se foi, entendeu? Então é algo que, pra gente que não é da área, não dá para entender, porque não existe assim, um mais um é 2, né? Não, a gente não aprendeu tem. isso. Então... Que investiga aqui para ver se é isso, aí investiga aquilo, mas o tempo vai passando com tantas investigações, porque você não sabe. Não, e isso que nós estamos falando de pacientes bem assessorados. Mas o que a gente tem no dia a dia é uma troca frequente de médicos, porque o paciente não gostou daquele médico, aí ele vai para outro, aí começa a investigação tudo de novo. E isso eu percebo, porque quando você entra num hospital, eles começam a... Nem sempre tem um histórico naquele momento. Depois tem, porque conversa com o médico, mas com isso já foi há algum tempo, né? Isso. Agora, você contar cases de sucesso não pode? Pode. Pode? Sim. O que é muito importante? Você ter a autorização, o consentimento da outra parte. Né? A gente tem um caso muito legal na área da saúde, não foi a gente que fez, mas é de um cliente, que ele fez um programa no YouTube com base nas etapas centrais do diagnóstico de câncer nas mulheres. Então, as próprias pacientes e acompanhantes, porque tiveram pacientes que vieram a óbito, contam dessa jornada. E como que o paciente e a estrutura da saúde ela pode contribuir com essa experiência melhor da jornada. Porque quando a gente fala em experiência do cliente, não quer dizer que ele vai sobreviver, mas é o que eu fiz durante toda a jornada para acolher esse paciente, para fazer o melhor. Aí no final eu falo, foi boa a experiência? Mesmo que esse paciente possa vir a óbito. Mas eu vi que houve, né, toda uma preocupação nessa jornada, o envolvimento, né, não teve falhas graves. Olha, eu não sei se existe isso, mas eu acho que deveria ter um treinamento para as pessoas darem a notícia para as outras pessoas. Sim, existe. Eu não faço isso. Mas essa é uma das grandes preocupações das estruturas de saúde, principalmente de hospitais, porque a gente tem um lado de dar a notícia e a gente tem um lado desses profissionais que acabam passando meses envolvidos com esses pacientes. Também, E se sentem não só não acolhidos, mas principalmente frustrados, porque não deu. Então, o apoio psicológico para o paciente, para o colaborador da saúde, ele é muito importante. Sem dúvida, porque ele está lá também querendo, fazendo tudo para dar certo, né? Sim. Então, acho que não é nem ele precisa ser treinado, né? Acho que não são todas as pessoas que podem fazer isso. Então, acho que a área de assistência social participa, né? A área médica. Mas é algo muito delicado e que muitas vezes, imagina, fecha um ciclo de jornada. Encerra-lhe aquela jornada. E dependendo do que você fizer, aqueles familiares não vão voltar nesse serviço. Então, a gente tem que sempre pensar como que é essa jornada, como a gente fala do pós-vendas, né? Uma alta, você teve alta no hospital. O hospital lembra de você depois disso? Né? Ele te dá alguns caminhos para você prevenir aquela condição. Não, então, nem pergunta nada. Gosto sempre de falar, existe vida após a alta, após o resultado de um exame, após uma consulta. Então, ainda tem um caminho muito grande ainda. Muito grande. Muito grande mesmo de assistência Sim. que pode ser dada. O mais próximo que eu já vi disso é dentista. Que o dentista, ele te avisa, faz tanto tempo que você não olha... E você que tem cachorros, veterinário acho que deve fazer também.
Com mais alguns, facilidade. talvez alguns. Mas mais para vacinação, não para cuidado. Para assim. cuidado, né? preventivo. Legal. Bom, eu queria te agradecer. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. Não, eu acho que a gente falou várias questões. Eu estou super à disposição nas minhas redes, nas redes da Eu Quero. E foi um prazer, porque eu admiro muito o seu trabalho. E eu acredito que essa questão comportamental ela vem para apoiar muito a liderança a conseguir driblar aí todos esses desafios, né, Adri? Bom, e parabéns aí pelos 15 anos da You Obrigada. Care, que é um trabalho muito lindo e Muito significativo, obrigada. como a gente viu aqui, um caminho que ainda tem uma jornada grande que faz muita diferença na vida das pessoas. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo podcast Descompressão Corporativa.